Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast O Quilombo Literário. Nesse momento, eu estou aqui fazendo um teste para ver se eu consigo compartilhar com vocês a leitura que eu já venho fazendo, mas a leitura junto com o vídeo e o vídeo do texto. Então, a ideia é conseguir que vocês possam acompanhar a leitura, o texto em si, enquanto eu vou lendo. Então, vamos ver se dá certo. Eu também estou aqui com o livro físico, e a ideia é ler a Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo, junto com vocês. Então, vamos lá. Aqui nós temos essa capa maravilhosa, e eu quis começar por aqui, uma edição da editora Palas. Essa capa foi feita pelo Antônio Obá, e é um quadro, né? Uma pintura linda, e chama-se Desdobramentos sobre Sankofa, Olhos sobre Tela. É uma obra de 80 por 90 centímetros, feita em 2021, e foi uma cortesia do artista e da galeria Mendes Wood DM São Paulo, o DM São Paulo, né? Bruxelas, Nova York. Então, a foto da capa foi feita por Bruno Leão, mas a pintura em si é do Antônio Obá. Bem, nós estamos aqui no livro, que é o PDF do livro. Eu espero, sinceramente, que isso não me dê problemas. Mas, ai, gente, eu sou apenas uma professorinha querendo ler literatura com os meus alunos. Espero que ninguém me denuncie. Eu realmente não sei muito não da permissão que eu tenho para fazer isso, mas espero que não dê problema. Bem, vamos então aqui a dedicatória do livro. Este livro é oferecido a todas as pessoas que se enveredam pelos caminhos da paixão e que, mesmo se resfolegando em meio a muitas pedras, não se esquecem do gozo que as águas permitem. É uma celebração ao amor e às suas demências. É ainda um júbilo à vida que me permite embaralhar tudo: vivência e criação, vivência e escrita, escrevivência. Então, escrevivência é a grande palavra, né, da nossa queridíssima Conceição Evaristo, e eu acredito que não tem como falar de Conceição Evaristo sem falar de escrevivência. Bem, antes de ler os agradecimentos, eu quero ler um pouquinho sobre a autora. Aqui na minha edição física, eu acredito que também, se calhar, no final aqui do PDF, nós temos a biografia da Conceição, e eu vou ler. Eu não vou até o final do PDF, porque eu vou ler e porque eu quero depois seguir aqui os agradecimentos. Então, a Conceição Evaristo é escritora, ficcionista e ensaísta. Graduada em letras com ênfase em literatura pela UFRJ, mestre em literatura brasileira pela PUC-Rio, doutora em literatura comparada pela UFF. Sua primeira publicação foi em 1990 na série Cadernos Negros, do grupo Quilomboje. Dos 7 livros publicados, 5 foram traduzidos para inglês, francês, espanhol, árabe e eslovaco. Em 2015, Olhos d'Água foi vencedor do Jabuti na categoria Contos e Crônicas. No Salão do Livro de Paris, lançou as obras Poncia Vivêncio e Em Submissas Lágrimas de Mulheres, pela editora Anacaona, e Poemas da Recordação e Outros Movimentos, em edição bilíngue, português-francês, e Olhos d'Água, em francês, pela editora Defemme. Foi condecorada pelo Prêmio do Governo de Minas Gerais pelo conjunto de sua obra, Prêmio Nicolas Guilhem de Literatura pela Caribbean Philosophical Association, Prêmio de Mestra das Periferias pelo Instituto Maria João Aleixo e homenageada pela Ocupação Conceição Evaristo pelo Itaú Cultural. Em 2019, teve 3 livros aprovados pelo PNLD Nacional, que é o Plano Nacional de Leitura. Foi a escritora homenageada da Olimpíada da Língua Portuguesa pelo Itaú Social e pelo Prêmio Jabuti como personalidade literária. Em 2022, tomou posse da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência na USP. Conceição é mineira de Belo Horizonte e mãe de Ainá, sua especial menina.
Então, Conceição é tudo isso. Conceição Evaristo é essa, podemos dizer, sumidade, acredito eu, é esta grande referência da literatura brasileira contemporânea e é a nossa obra de agora, né? É a nossa autora de agora, digamos assim. Bem, então vamos para os agradecimentos desse livro. A Isabela Rosado Nunes, a que primeiro ouviu e leu as histórias de Fio Jasmim, e juntas ficamos buscando reconhecer alguns personagens reais que comprovam a existência de Jasmim e de algumas de suas mulheres no texto real, concreto da vida. Foi bom apresentá-la ao Jasmim, quando eu mesma ainda estava tentando entender o moço. A Ludmila Liz, que tanto se admirou com o meu jeito de contar as histórias de Fio Jasmim, e leu para eu ouvir com tamanha ênfase a narrativa, me ajudando a não perder o fio da meada. E com uma sensibilidade só dela, vislumbrou como a escrevivência, condição que sempre pretendo marcar na minha escrita, não se esgota em experiência pessoal, mas se enreda, se complicia, se confunde com tantas outras vivências de mulheres. Então, aqui a escritora acaba nos trazendo um pouco da veracidade desse texto. Uma veracidade que, na verdade, é sempre mesclada com a ideia de que a literatura é uma invenção. A literatura é sempre um trabalho também imaginativo, mas que também pode se basear em fatos reais. Então, ela faz essa confissão, digamos assim, que se calhar existe um fundo de verdade nessa história. Vamos à leitura das minúcias ao agradecimento. Creio mesmo que não devemos desprezar as minúcias de um relato, se quisermos nos aproximar o mais possível da história em sua quase totalidade, principalmente se for um caso de amor. E por que digo quase? Por minhas andanças nos caminhos da escuta e do contar, sinto depois que pedaços da matéria-prima do relato original vão se perdendo pelos caminhos. Se contar o acontecido já é uma traição com o vivido, pois muitas vezes se trata de uma reconstrução mal feita das lembranças, recontar o que ouvimos pode ser uma dupla traição. Por isso, recontar é um trabalho perene, infindo. É preciso voltar sempre no afã de buscar os pedaços da história que ficaram perdidos. E foi o que se deu. De repente, me veio à lembrança tudo o que Juventina me contou. Vi vazios no relato. Como me esforço para ser fiel ao que me contam, mesmo sabendo da impossibilidade de cumprir tal propósito, tentei rearrumar os fatos de que narrei. Perguntei a Tina sobre os pedaços faltantes. Ela afirmou que o descuido havia sido de minha escuta. Juventina suspeitou de minha atenção, do meu cuidado em apreender todos os momentos da história. Calei-me, e ela me contou as partes que faltavam. Somente hoje trago para vocês as porções ausentes no tecido da história contada anteriormente. Eis, pois, o que consegui captar das mensagens de Aurora, de Antonieta, de Dolores e de Dalva, que compõem também a saga amorosa de Fio Jasmim, mas que ficaram ignoradas no primeiro relato. As histórias desvendadas neste segundo relato se vinculam à primeira narração. Repito, não sei se a falha foi de Juventina ao me contar ou se me desatentei em algum momento da escuta. Tanto remediar apresentando agora o que meus sentidos deixaram escapar por ocasião da primeira narrativa de Canção. Lembrem-se de que estamos tratando de uma história de amor, ou, para ser mais exata, de amores, e muitas são as pessoas amantes, isto é, as que amam ou as que perseguem esse sentimento na esperança e no desejo de serem amadas. As histórias de Juventina, de Neide, de Pérola Maria, de Angelina e de Eleodora, contadas desde a primeira narração, têm os sentidos ampliados ao serem consideradas em seus cruzamentos com as das outras mulheres reveladas agora.
As particularidades da relação de cada uma, no conjunto, ajudam a compor a imagem caleidoscópia de fio jasmim e os sentidos e os dessentidos dos fios amorosos ou enganosos das deambulações de jasmim na vida das mulheres. Ou, quem sabe, o contrário, entender o sentido das mulheres no movediço terreno da vida sentimental de fio jasmim. Posso afirmar agora que a história está quase completa. Quase, quase. Apurei todos os meus sentidos, embora a Juventina tivesse me lançado a dúvida acerca da minha competência em escrever os cantos e os recantos dos fatos com as suas personagens. Juventina me imputa a dúvida e a culpa. Ouvi direito? O que estou relatando é o que ouvi? A dúvida e a culpa me colocam em dívida com o que ouvi e com o que relato. Entretanto, insisto que sempre estive inteira no momento da escuta. Contudo, a escrita me deixa em profundo estado de desesperação, pois a letra não agarra tudo o que o corpo diz. Na escrita, faltam os gestos, os olhares, a boca entreaberta de onde vazam ruídos e não palavras. No registro da letra, também faltam o tremor do choro e o rasgo do riso. A fala suspensa foge da escrita. E mais, a grafia não registra a intensidade de um silêncio intervalar, diante de um renovado estado de estupor, vivido na hora das relembranças. Se contar e recontar são atos marcados por sinais de incompletude, pois difícil é traduzir os intensos sentidos da memória, imaginem escrever. Imaginem perseguir uma escrevivência, agarrar a vida, a existência e escrevê-la em seu estado de acontecimentos. Mas persisto nessa intenção. Só falarei do brilho das estrelas, das árvores frondosas que habitam determinada esquina e debulharei as palavras da sua raiz até as suas derivações, se tudo me vier agarrado à vida. Nem precisa ser só a minha vida, pois me é fundamental a vida das pessoas em meu entorno. Das pessoas, em particular, da minha gente, das que estão aqui e agora, das resguardadas tanto pelo passado recente, como das que moram nos fundos dos tempos e que predisseram e predizem o tempo do que vai acontecer. Não descanso, não durmo, não fecho os olhos, não me distraio. Vigio tanto que nem sei se oro. Capto como testemunha ocular ou como ouvinte a dinâmica de vidas que se confundem com a minha por algum motivo. Fui uma das mulheres de Fio Jasmim. Em alguma circunstância, pode ser. Fio Jasmim pode também encarnar a figura de um pai que me escapou como afeto. Não, o moço não me é estranho, como as mulheres que estiveram com ele também não. Eis o motivo de minha preocupação em escutar todas. São muitas, plurais e diversas as vozes que me provocavam a escrevivência. Que lindo, né? Eu não sei vocês, mas eu acho lindo. Então, nós temos aqui uma declaração da autora de que essa história é uma história envolvida por fatos reais, fatos que agora no final ela mesma diz que talvez eu mesma esteja envolvida nesses fatos. Talvez como uma das amantes, talvez como uma filha, talvez como alguém da história. E é muito interessante parar para pensar que tudo isso também pode ser criação literária. Toda essa contação de que esses fatos realmente aconteceram e eu fui lá e colhi essas histórias, esses testemunhos e eu costurei tudo isso também já pode ser a narrativa, já pode ser literatura, já pode ser, vamos falar a palavra certa? Pode ser mentira, pode ser mentira. Então, isso é algo muito comum na literatura, trazer um tom de veracidade justamente para nos convidar a acreditar no texto, acreditar nas personagens, entrar na história, mergulhar na história.
Aqui vai começar o primeiro capítulo, mas eu vou fazer uma pausa nesse vídeo, vou encerrar por aqui e vou iniciar um novo vídeo gravando o primeiro capítulo, até porque eu quero ver se está dando certo isso aqui que eu estou fazendo. Então, muito obrigada por ouvirem até aqui e fiquem para o próximo vídeo, né? Espero que ele apareça por aí de alguma forma para vocês. Até já e tchau, tchau!